Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome pra sempre. Ergue as suas mãos a ele, diga: tu és meu abrigo, tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Encontrei descanso em ti, Senhor. O Senhor é minha luz. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Diga: meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome pra sempre. Tu és meu amigo, Senhor. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para tu és meu abrigo, tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Ouça, livro de Naum, capítulo 1, versículo 7. Diz que o Senhor é o refúgio em tempos de angústia. Ele conhece aqueles que se refugiam nele, querido. Eu quero que você declare isso comigo. Declare comigo, se você pode, se você crê nisso. O Senhor é bom. Muito boa noite a todos os nossos irmãos, a todos os nossos queridos amigos que têm nos acompanhado e têm cultuado juntamente conosco nesse período de isolamento. Nós queremos desejar a todos uma boa noite, que tenhamos um culto abençoado e abençoador. Queremos lembrar os irmãos, se quiserem e puderem, que compartilhem esse momento de culto, para que mais pessoas da nossa rede possam estar compartilhando conosco esse momento. Nós estaremos nesse momento orando, logo após nós estaremos cantando ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor é bom, o Senhor é um refúgio no tempo de angústia. E nesse momento nós podemos contar com o Senhor, nós podemos nos prostrar diante do Senhor para te exaltar, para engrandecer o teu nome e para colocar também diante do Senhor as nossas petições, as nossas angústias. Pai,
queremos colocar esse culto aqui nas mãos do Senhor, que o Senhor seja exaltado, glorificado através das nossas vidas, através dos nossos lábios e também dos lábios dos nossos irmãos que estão acompanhando esse momento juntamente conosco. Pai, queremos te pedir uma bênção toda especial para cada um irmão, cada um membro, ó Pai, da Igreja Batista Betuel, que o Senhor possa estar visitando a casa de cada um nesse momento com o teu Espírito e que todas as famílias, ó Deus, sejam todas elas abençoadas pelo Senhor, que esse momento de culto seja também um momento de nós estarmos nos recarregando de alguma forma para que nós possamos atravessar mais essa semana na Tua presença. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. 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 Nós estaremos... O irmão Manuel Valadão pediu, já vi que ele está aqui, e nós estaremos cantando. Você exalte ao Senhor conosco, precisamos de fé, rompendo em fé. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia, cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Montanhas e vales, As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. é verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver. Rompendo em fé. Aleluia, Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco tu me mais. dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor, se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e correr.
Nós estaremos nesse momento cantando mais um cântico que diz abraça-me, pedindo ao Senhor que nos abrace nesse momento em que nós estamos vivendo, o que nós mais precisamos, na verdade, o que só nós precisamos é do abraço do Senhor. Porque quando o Senhor nos abraça, de fato, faz toda a diferença. Eu quero estar em teus braços de amor. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois desta vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois desta vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Os irmãos podem colocar os seus pedidos, os comentários. Não me deixe ir, eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Amém. Tudo se torna diferente quando nós convidamos o Senhor. E o Senhor não rejeita o nosso pedido de abraço. Então nós cremos que esse abraço transformador tem aquecido a nossa vida. E é por isso que nesse momento de culto, nós separamos esse período curto para colocar diante do Senhor a nossa gratidão. Temos muitos motivos para agradecermos ao Senhor. Temos já colocado aqui os nossos irmãos em saúde, nossos pastores. O Senhor tem abençoado as famílias da nossa igreja em todos os aspectos. Nós queremos agradecer ao Senhor porque Ele tem nos sustentado, tem nos dado
o alimento, tem nos dado o sustento que nós precisamos para atravessarmos esses momentos de adversidade. Temos também alguns irmãos que fizeram aniversário na semana passada. Nós também estaremos agradecendo, né? Já agradecemos ao Senhor nessa manhã, na manhã de hoje, e agora estaremos colocando também diante do Senhor. Temos, nesse mês de maio, dado ênfase às nossas famílias, como já disse, e nesse momento, além de agradecer, nós também estaremos pedindo ao Senhor que nos abençoe, que abençoe as nossas famílias, abençoe os lares em conflito, os lares que talvez estejam divididos nesse momento, as famílias que estão atravessando talvez um período, por conta da intensa convivência, um período talvez de estranhamento, de desacordo. Vamos clamar ao Senhor para que Ele nos abençoe, nos ajude a fazermos os ajustes que nós precisamos, não somente para esse momento de isolamento, de pandemia, mas para a honra e glória dele mesmo. Estaremos também clamando ao Senhor que irmã Nice agradece pelo aniversário da sua mãe, de 85 anos. Deus abençoe, guarde, proteja em saúde. Tivemos hoje pela manhã muitos irmãos agradecendo também por pedidos que nós já havíamos feito aqui, pessoas que estavam internadas, estavam contagiadas, que já estão em casa, em recuperação. Então são muitos motivos, mas nós vamos hoje dar ênfase às nossas famílias, né? Pedindo ao Senhor que abençoe a nossa casa, abençoe os nossos filhos, os nossos casamentos, pedindo ao Senhor que nos ensine a buscar as estratégias, os meios necessários para fazer desse momento a nossa casa como o nosso lugar de fato de refúgio, não somente o nosso abrigo, mas o nosso lugar de refúgio emocional, de refúgio afetivo, que nós venhamos a sentir o cuidado do Senhor através daqueles que moram conosco, através do amor e do cuidado. Esses serão os nossos pedidos, além dos pedidos que nós já temos feito aqui pelas pessoas que trabalham na área de saúde, pelos idosos, pelos nossos vizinhos que estão contagiados, nossos amigos. Irmã Marilene coloca aqui, pede oração pelo seu vizinho, que é irmão do Marcelo da nossa igreja, que está com suspeita e é do grupo de risco, é diabético. Então nós temos motivos, né, para colocar diante do Senhor. Mesmo que nós venhamos a dar ênfase às nossas famílias, irmã Ana Cláudia pede, continua orando pela sua tia Alice, que já tivemos hoje boa notícia a respeito da sua saúde, que tão em breve ela possa estar em casa. E se assim o Senhor fizer, que ela coloque aqui para a gente poder agradecer. Neida pede que ore pela sua tia Eli Feliciano, de 81 anos, que teve sua cirurgia transferida para o mês de junho. Isso aconteceu com muitas pessoas. Hoje mesmo eu estava conversando com meu pai a respeito desse adiamento, né, audiências, cirurgias, pessoas que estavam há anos na fila do SUS esperando uma cirurgia e agora tiveram que prorrogar. A tia de Neida tem data, mas muitos nem data têm, as audiências todas, audiências trabalhistas, todas elas adiadas sem uma data. Então, de alguma forma, a vida de todos nós foi afetada de alguma forma por esse processo, e isso de alguma forma acaba gerando em nós alguma ansiedade. Conversava hoje com meu pai, mas isso talvez seja um momento do Senhor nos ensinar e nós venhamos a entender que é o tempo dele, de fato. Irmão Heraldo sempre pedindo pela sua família, nós sempre estamos orando aqui. Wanda pedindo também pela sua família. Irmão Manuel Valadão pede que ore por aqueles que são obrigados a sair para trabalhar. Isso é verdade, nós temos pedido aqui as pessoas que são de alguma forma expostas em demasia, né, por conta do ambiente de trabalho, tanto o transporte quanto o próprio ambiente. Irmão Enéas, sempre presente, pede também oração pela sua vida, porque o seu setor de trabalho tem 4 pessoas que estão contagiadas, inclusive o chefe da segurança que trabalha com ele na mesma cabine. Olha, muita exposição,
Mas o Senhor, nós cremos que o Senhor está te guardando, Enéas, e nós estaremos pedindo por todos esses irmãos, talvez aqueles que por alguma razão não quiseram publicizar aqui o seu pedido, nós estaremos orando, porque nós sabemos que o Senhor conhece o nosso coração, conhece as nossas necessidades, e quando nós oramos, nós de alguma forma sabemos em quem nós podemos depositar as nossas preocupações, crendo que a bondade e a vontade do Senhor é sempre perfeita e agradável. O pastor estará orando. Vamos orar, irmãos, então. Pedir a Deus por esses irmãos, por essas questões, por vidas, por pedidos tão urgentes, né, importantes. Bendito Deus, nosso Pai Celestial, reunidos nós estamos nessa hora, nesse culto, para interceder por tantos inúmeros pedidos e questões colocadas aqui diante de nós. E pedimos que o Senhor possa cuidar, Senhor, de cada situação, derramando a sua preciosa bênção, ó Deus, em cada pessoa que precisa sair para trabalhar, em cada família, recebendo, Senhor, a gratidão por aqueles que agradecem, por situações que o Senhor tem, de certa forma, intervido, abençoado, dado respostas, cuidado, curado, através da medicina, através da ciência, mas agradecemos por esses casos em que o Senhor tem, de alguma forma, exercido a sua boa vontade que alegra o coração destes que te agradecem, destes que te rendem louvor. Queremos colocar diante do Senhor essas pessoas que passarão por cirurgias, por processos que foram transferidos para mais adiante devido à lotação nos hospitais, a esse momento que nós estamos vivendo. Pedimos, querido Deus, por famílias que nesse momento contam com a Tua ajuda, com a Tua intervenção, por viverem processos difíceis em seu contexto familiar, por questões que fogem o nosso controle, mas talvez de relacionamentos, talvez de crises de alguma natureza, processos de ansiedade, depressão. Pedimos a Deus que algum processo, que alguma pessoa, que algo, até mesmo cada um de nós, nossa igreja, o culto, que isso sirva, Senhor, de método, de ferramenta, para trazer ânimo, para trazer, de alguma forma, esperança para essa família, para trazer, de alguma forma, socorro para essa família. Ó Deus, ajude-nos nesse período que nós estamos vivendo, a fim de que as pessoas não se distraiam facilmente com as más notícias e não percebam o que o Senhor pode estar querendo fazer em nossas vidas, em nossos corações, em nossas famílias. Ó Deus, que a nossa atenção, ainda que muito preocupada com a saúde, não ofusque o nosso olhar daquilo que a gente precisa melhorar como pessoa, como crentes, como família, como indivíduos. Ajude-nos a ser a igreja que Tu esperas que sejamos. Ajude-nos a ser o povo que Tu espera que sejamos. Um povo que, apesar de viver dias difíceis,
um povo que está cada vez mais fortalecido pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Não permita que a situação que vivemos nos empurre à indiferença, ao ódio, mas que a gente, como família, aprenda ainda mais a viver, a conviver, a desfrutar, a amar um ao outro e a experimentar o Teu amor bendito manifestado em cada pessoa, sendo como é, agindo como age, com a personalidade que tem, mas alguém que podemos desfrutar, amar e conviver. Ajuda-nos como família, seja biológica, seja do coração, ou seja cristã, espiritual. Ajuda-nos a encarnar esses valores, a viver isso para a glória do Teu nome. Nos fortaleça para os dias e que através de nós, Teu amor e a Tua graça sejam manifestos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Eu queria cantar com os irmãos a canção que diz que Tu me fazes feliz, falando que o nosso Deus é o nosso esteio, nosso abrigo, a nossa torre forte. Vamos cantar e depois vamos ler a palavra de Deus. O meu
muitas pessoas é difícil crer no que falamos pela manhã, de um Deus que é tão empático com o sofrimento humano a ponto de se entristecer. Para muitas teologias, para muitos pensamentos doutrinários, para muitos dogmas, não é possível crer na tristeza de Deus, no choro de Deus, ao passo que crer no poder de Deus, na soberania de Deus, na riqueza de Deus, na transcendência de Deus, da onipotência de Deus, na onisciência e em todos os atributos que a teologia afirma a respeito do ser de Deus. Mas é inegável que o Evangelho de Lucas, o capítulo 19, a partir do verso 28 até o verso 44, nos narra, como lemos pela manhã, e agora à noite, a segunda parte, nos narra a respeito de um Deus que chora. E pela manhã nós falamos do verso 28 ao 40, e eu queria ler com os irmãos, não todo o texto, mas o verso 41 ao verso 44 de Lucas capítulo 19. Lucas 19, agora nessa noite, nesse momento, dos versos 41 ao 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu soubesses também, ao menos neste dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Esse é um texto que, sobretudo, esses versos que acabamos de ler, versos direcionados a Jerusalém, à cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém que agora Jesus, montado num jumentinho, aclamado por muitas pessoas, inclusive pelos seus discípulos, é o local para onde o Mestre está indo. Pela manhã nós falamos um pouco dos aspectos e das características desse Deus que chora, desse choro de Jesus. Porque Jesus é Deus. É assim que cremos. E agora, logo mais à noite, eu queria considerar alguns aspectos dessas palavras de lamento que Jesus está falando sobre Jerusalém. A primeira coisa, o primeiro aspecto que eu queria considerar com você é que esse lamento é um lamento pela ignorância. O texto afirma: ah, se conhecesses. Verso 42. Aquela geração não conheceu quem poderia ter conhecido. Rejeitaram a graça em pessoa, a misericórdia em forma de gente. A cidade dos escribas, a cidade dos profetas, a cidade dos mestres, mas também a cidade do povo que não conheceu a Deus, pelo menos não conheceu a graça vinda, que chegou ao mundo, que pousou ao mundo através de um Deus que chora, através de um Deus que nasceu junto a porcos. A cidade que produzira tanta coisa, a cidade que era o berço de muita coisa, cultura e religião, a cidade que não tinha falta daquilo que uma cidade precisa ter para ser uma cidade. Mas uma cidade que rejeitou, apesar de ter tido o histórico religioso que teve, uma cidade que rejeitou a graça manifesta na vida
de Jesus, a graça encarnada, um Deus que chora, talvez fosse um Deus que de fato espanta. Um Deus que sente, um Deus que no momento de se sentir aclamado, por exemplo, nessa entrada triunfal, que ele de fato poderia se sentir um rei, de fato, como era para aqueles que criam, mas que poderia aproveitar toda a pompa e circunstância para ser e colocar-se sobre aqueles religiosos, pelo menos naquele instante, e então conquistar mais pessoas para a sua mensagem ou para aquilo que ele veio propagar. Não! Diante disso ele não se aproveita, diante disso ele não aproveita todo o cenário de visibilidade para se colocar sobre quem quer que seja. Ele simplesmente chora. De fato, um Deus triste, um Deus que não está gostando nada do que está vendo, um Deus que está lamentando sobre o perfil de Jerusalém. Lamento pela ignorância. Um Deus que tinha, uma cidade que tinha tudo, mas que não conheceu a Deus. Uma cidade que poderia entender que, pelo histórico religioso que tinha, poderiam entender que esse histórico pudesse apontar para Cristo, mas não entenderam assim. Aquela geração e muito dessas pessoas que estão nesse cenário são pessoas, como disse pela manhã, que poderiam estar aclamando o bendito rei com a mesma boca que daqui a pouco iria dizer: crucifica-o, crucifica-o. A ignorância daquele povo era algo que não reconhecia a Jesus como o que de fato Jesus é. Um Deus, mas um Deus que chora. De fato, seria difícil para um judeu, seria difícil para um morador de Jerusalém reconhecer o Messias em cima de um jumento. Reconhecer o Messias num ser que conversa com gente que não presta. De fato era difícil. Essa é a primeira característica das palavras de Jesus. Um lamento por causa da ignorância de Jerusalém. Existe um segundo lamento, uma segunda característica, que é o lamento pela perda da paz. Jerusalém significava a cidade da paz, mas era só de nome, pois rejeitaram o príncipe da paz. Jerusalém fora saqueada por diversas vezes sem ter experimentado a verdadeira riqueza e a verdadeira paz. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que se tivessem conhecido o príncipe da paz na integralidade do que significa conhecer, se tivessem pessoalmente ou até coletivamente muitos grupos reconhecido em Jesus quem Jesus foi, ainda que passasse por momentos sombrios, iriam entender que a verdadeira paz não se perde, a verdadeira riqueza não se perde. Eu e você, por exemplo, aqui um dia começamos a caminhar com Cristo, reconhecemos Cristo como o príncipe de nossa paz, como o Senhor de nossa vida, como o Salvador de nossa existência, entendemos o plano de Deus na pessoa de Jesus, entendemos que Jesus apresenta Deus como Deus é. Isso não nos imunizou de momentos difíceis, de coronavírus e de qualquer outro tipo de coisa que eu e você estamos, por exemplo, a enfrentar. Mas nada disso que a gente está enfrentando, ou já enfrentou, ou que ainda vai enfrentar, rouba de nós o que aconteceu na nossa interioridade, que é uma experiência de sentido e com significado que nós tivemos com uma pessoa, Jesus de Nazaré. Que enfrentou, que lutou pelo que lutou e com as armas que tinha, e foi vencedor, porque o texto narra que ele venceu a morte, o nosso último inimigo. E porque venceu a morte, nos dá certeza de que nós também enfrentaremos a morte e venceremos a morte.
Reconhecer Cristo como o príncipe da paz, reconhecer Cristo como tudo que nós temos, não nos imuniza de sermos saqueados, por exemplo, como Jerusalém foi. A nossa paz, ela não pode ser apenas de nome. O que Jerusalém não entendeu é que Jesus era a proposta para que eles, ainda que perdessem o que perderam, pudessem ter a paz chamada Jesus de Nazaré. Jesus que veio demonstrar um Deus que se importa com qualquer pessoa. Um Deus que se importa com qualquer lamento. Um Deus que se importa com qualquer sofrimento. Talvez alguém vai dizer que Deus está alheio a isso tudo que nós estamos enfrentando, por exemplo, como sociedade. Contextualizando o sermão, a mensagem, o texto bíblico. Talvez alguém possa estar, nesse exato momento, tentando nos colocar em contradição, dizendo, por exemplo, 2 pontos, esse discurso não faz nenhum sentido porque olha só quantas pessoas estão morrendo. Inclusive, a gente já refletiu sobre isso numa quarta-feira. A grande questão, irmãos, é que o mundo inteiro pode desabar ao nosso redor, porque muito do que está se desabando é consequência do pecado humano. É consequência da ganância humana. É consequência de não ter em Jesus o príncipe de nossa paz. O mundo inteiro pode se ruir, diluir, se arruinar. E nada que aconteceu comigo, com Kátia e com você, sofra qualquer solução de continuidade. O que alguém experimentou de Cristo, viveu de Cristo, aprendeu de Cristo e pratica de Cristo, isso não é diluído diante do mundo que se desaba. Pelo contrário, o nosso mundo interior se fortalece nas nossas angústias. O nosso mundo interior se fortalece nas nossas perdas. Porque quanto mais a gente perde, mais a gente vai tendo a ideia de que nós não estamos no controle de absolutamente nada. E é de fato Cristo o príncipe de nossa paz. Não somos nós. Não é a nossa cultura. Não é os muros de nossa cidade. Não é a pompa, a circunstância e os templos de nossa cidade. Não é um arcabouço intelectual que a gente angaria com o tempo. Não é a tradição que nos faz chegar até aqui e daqui replicar por mais outras gerações. O que nos faz nos manter firmes em quem nós depositamos a nossa confiança e em quem nós cremos e em quem nós deixamos cativa a nossa mente. Jerusalém tinha muita coisa escrita, falada, testemunhada a respeito do Deus de Israel, do Deus do Antigo Testamento, né? Por assim dizer, o Deus do povo no deserto. Mas muito daqueles que conheciam de ouvir falar, o povo que foi ajudado por Deus do deserto, eram muitos que não conheciam esse Deus na prática da vida. Agora, Jesus é Deus encarnado que vem às pessoas e ele é rejeitado. Ele não é tido como o príncipe da paz. Por isso que a nossa paz não está no nome. A nossa paz está em Cristo. E ainda que o mundo inteiro desabe, nós estamos firmes em Cristo, porque Cristo é tudo aquilo que a gente tem. Existe um terceiro lamento. O primeiro lamento é o lamento pela ignorância, o povo não conhecia. O Deus que estava entre eles, um Deus que chora. Difícil reconhecer. O segundo lamento é o lamento pela perda da paz. O terceiro lamento é o lamento pela ruína futura que iria sobressair na cidade, que iria cair sobre a cidade. Jesus lamenta porque sabia que aquela cidade iria sofrer uma ruína futura. Na história da igreja houve
um grande historiador chamado Flávio Joséfo. Flávio Joséfo escreveu sobre a invasão por Tito Vespasiano no ano 70 depois de Cristo, e essa invasão que aconteceu por esse Tito, narrado pelo historiador Flávio Joséfo, matou mais de milhões e de milhares de pessoas. O autor Flávio Joséfo vai descrever que 600 mil pessoas aproximadamente morreram de fome, morreram de pestilência e morreram à espada. E isso quer dizer que a cidade ela fora literalmente saqueada no ano 70 depois de Cristo. De fato, Jesus não estava mais ali. A igreja estava. Jesus não estava mais presente ali. E acontecera isso, o que aconteceu no ano 70. Só que enquanto Jesus esteve, e nesse texto que nós estamos debruçados hoje pela manhã e noite, nós vemos o lamento de Jesus, porque Jesus estava dizendo, vocês não sabem o que poderão acontecer sobre vocês. A dor de Jesus está registrada com outras palavras, por exemplo, quando Mateus vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te forem enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Mateus capítulo 23, verso 37. Jesus ofereceu a sua graça, mesmo a cidade tendo um histórico desse que teve. Jesus ofereceu a sua misericórdia, quis se relacionar com o homem, veio até o homem, fez o que fez pelo homem, curou as pessoas que curou, jantou com quem jantou, entrou na casa de quem entrou, andou tudo o que andou para provar o seu amor e a sua misericórdia inigualáveis. Um Deus empático que sente o que nós vamos colher quando nós não escolhemos bem o curso de nossa história. O lamento de Jesus é profético. O texto nos dá conta disso. O verso 43 do capítulo 19 que nós estamos lendo está dizendo, porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão, te sitiarão, te estreitarão, derribarão a ti teus filhos e todos os que estiverem, não haverá pedra sobre pedra. Uma invasão. Muito comum nos tempos bíblicos. Um reino conquistar outro reino, um exército representando um reino lutar com outro exército para conquistar terras. É isso o que faz Jesus lamentar. E a ignorância, meus irmãos, é de fato um lamento. Jesus está dizendo que eu e você, que comigo e contigo, pode ser diferente. Nós podemos conhecer a Deus. Podemos reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que não diria sobre nós o que disse sobre a cidade de Jerusalém. Sobre o que disse a respeito dos líderes religiosos que usurpavam o povo, que enganavam os mais simples e humildes. Jesus pode não dizer isso sobre você. Jesus pode não dizer isso sobre você e muitas outras coisas. Mas a gente precisa, de fato, desejar conhecê-lo. Porque o nosso Deus
é um Deus que chora, um Deus que lamenta, um Deus que se preocupa com as nossas escolhas. E Deus chora quando uma cidade não enxerga tudo o que poderia ser quando se relacionasse com Deus. Deus chora porque uma cidade não enxerga tudo o que poderia ser se fosse um instrumento de justiça, inclusive justiça social aos seus habitantes. Desde essa época nós vemos pessoas explorando umas às outras, sendo lobo do próprio homem, como já disse o autor popular. Deus chora quando rejeitamos ouvi-lo em troca de um projeto absoluto de egoísmo e não de obediência à mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino é simples, mas muitos rejeitavam. A pergunta nessa noite, para mim e para você: temos feito Deus chorar, se entristecer mediante as nossas escolhas deste tempo presente? Temos feito Deus lamentar, porque Ele lamenta, porque Ele se entristece sim. O nosso Deus é um Deus imerso nas paixões e nas realidades que nos afetam. Embora santo, embora, como diz o teólogo Otto, totalmente outro, ao mesmo tempo que está aqui isento dessa lógica ruim do mundo, ao mesmo tempo que imerso, transcendente, mas ele chora. Ele chora quando uma cidade poderia ser muito mais, mas não quer ser, porque não ouve e não obedece à mensagem do reino proferida pelo Filho de Deus, por Jesus de Nazaré. Hoje nós choramos, ou ele chora. Nós também lamentamos quando representantes, quando líderes, quando governantes não querem, na verdade, serem influenciados, não por um credo, estou falando, porque acredito na laicidade, mas lamentamos quando brigam por partidos, por projetos, e não estão preocupados com a integralidade da vida humana. Jesus está lidando com isso há muito tempo. Líderes políticos e religiosos que queriam manipular o povo, cheio de leis e de preceitos, a fim de dificultar o acesso, por exemplo, dos menos favorecidos em alguns lugares. Jesus está dizendo: não, eu não creio nisso. O reino de Deus é para todos e está em vós. É isso que aquela cidade não creu. E eu e você? Em que nós cremos? Quem é Jesus para nós? E será que temos feito Deus chorar, se entristecer com as nossas atitudes, com aquilo que ocupa o nosso coração? É uma pergunta para nós. E ainda que estejamos fazendo Deus chorar, Ele vai se entristecer, Ele vai lamentar e estará disponível para que a gente alargue a nossa mentalidade e compreenda o que Ele tem de proposta para mim e para você, assim como teve para Jerusalém, mas muitos não ouviram. Eu quero dizer a você que o nosso Deus, Ele ouve cada choro
porque Ele conhece o que é chorar. Ele ouve e entende cada decisão que você tenha tomado, porque Ele é um ser relacional. Eu quero dizer para você que o teu choro, o choro talvez que é a consequência das suas más escolhas, Ele já sabia que isso ia acontecer. E Ele pode ouvir, sentir o seu choro hoje e limpar as suas lágrimas. Chorar com você, porque Ele sabe o que é ter que escolher. Ele conhece os dramas que eu e você experimentamos. Eu quero orar por você. Se você está chorando, seja por qualquer razão, se você está sentindo e está lamentando, reclamando, seja por qualquer razão, se você está nessa noite com o coração entristecido, seja por qualquer razão, saiba que Deus pode, ao passo que entender a sua dor, Ele pode propor um novo caminho para você superar a sua dor, para você superar o seu choro. E se você está nessa situação, eu quero orar por você, encerrando o culto dessa noite. Pai bendito, nós agradecemos pela oportunidade que nós temos de sermos ouvidos pelo Senhor, de podermos te adorar e bendizer o teu nome. Queremos nessa hora, ó Deus, agradecer por todos aqueles que são livres a ponto de juntos nos reunirmos para o louvor da sua glória. Mas também nós queremos pedir por aqueles que estão chorando, entristecidos, lamentando, seja pela razão que for. Ó Deus, que o Senhor possa ser tão transparente e presente a este ou a esta, a ponto deles se levantarem de onde estão e perceberem que o Senhor sabe o que é chorar, mas o Senhor também pode propor um novo caminho, uma nova história, uma nova trajetória. Ó Deus, abençoa-nos em nossa vida, em nossa semana, em nossos projetos, em nossas atividades. E se porventura a gente venha viver algum drama, que da nossa mente não saia a certeza firme de que o Senhor é empático, conhece o nosso sofrimento, está conosco e nos acompanha pelo vale da sombra e da morte. Abençoa, Deus, a cada um que esteja se sentindo sozinho. Ajuda-o a entender que o Senhor se relaciona com todos aqueles que te buscam. E se porventura, ó Deus, há quem precise realinhar a vida com a tua vontade, com o que tu desejas, com o que tu estás a propor, ó Deus, que isso aconteça o mais rápido possível, a fim de que, em sabendo que o Senhor chora conosco, possam acordar para a vida que há, na confiança que podem depositar no teu Filho Jesus Cristo, a representação máxima do teu amor e da tua graça e da tua misericórdia e da tua verdade. São essas bênçãos que nós te pedimos e suplicamos e o fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja o nosso Deus, meus queridos irmãos. Nós estamos encerrando o nosso culto. E nós vamos encerrar cantando. E como fizemos pela manhã, vamos terminar cantando.
Vamos terminar cantando o hino dos nossos hinários antigos. A gente tem cantado bastante cânticos novos e tal. Não que os cânticos não fossem hinos, mas hinos bonitos, profundos. Mas vamos cantar aí um hino do nosso cantor, ou do nosso hinário para o culto cristão. Né? Quem sugerir primeiro, né? Quem sugerir primeiro, a gente termina então o nosso culto. Estamos fazendo esse momento para que a gente possa interagir aí. Talvez você esteja querendo ouvir uma canção, cantar uma canção. A gente termina então cantando. Amém, Eunice? Qual hino a gente pode encerrar cantando então? Dá um tempinho, firme nas promessas. Rafaela foi a primeira que colocou. Então vamos lá. Rafaela propôs firme. Vamos procurar aqui. Vamos guardar ideias. O próximo, ó. Nargilane vencendo, vem Jesus, Deus cuida de mim, maravilhosa graça, Léo colocou, vamos arquivar aqui. Minha mãe colocou 456. Vamos então hoje terminar o culto no firme nas promessas aí proposto pela Rafa, que foi a mais rápida. Vamos lá? Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Isso é bem antigo mesmo, até o Fico pelo século, até o andamento, hein? Eunice vai gostar desse. firme nas promessas de Jesus. Vamos lá, firme. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, irmãos? Firme nas promessas de Jesus. Bem tradicional. Terminamos cantando bem baptista, né? Como diz aí a Kátia, terminamos cantando aí sugestão da Rafaela. Estamos chegando ao final do nosso culto. Agradecendo ao Senhor pela oportunidade que a gente tem, ainda que virtualmente, de adorá-lo, de expor a sua palavra livremente e de aprender que Ele é um Deus que conhece, que nos conhece, que está conosco, que entende as nossas dores
que chora conosco e que nos propõe uma nova vida. Às 18 horas hoje tivemos um encontro através do Zoom daqueles que estão fazendo a jornada de leitura da Bíblia toda. Próximo domingo nós teremos mais um encontro e a cada encontro iremos tratar um tema polêmico, um tema de difícil entendimento. Vamos compartilhar. Se você quiser participar dessa reunião pelo Zoom, de todos aqueles que estão fazendo a jornada de leitura da Bíblia, você também é o nosso convidado, tá bom? Você que ainda não entregou aquela doação que nós todo mês pedimos para o nosso mercado solidário, para ajudarmos pessoas, você pode levar lá no prédio da igreja, alguém vai receber lá, Marinete pode receber lá para você, a fim de que a gente possa dar o destino para aquelas pessoas que precisam mais do que nós. Tá bom? Kátia tem um recado para dar. Só estou acompanhando aqui muitos amigos nossos, alunos meus da faculdade, vizinhos, amigos estão nos acompanhando. Nós nos reunimos aqui, né, aos domingos às 9 e às 19 e às quartas-feiras às 19h30, né? Então, se você quiser cultuar juntamente com a nossa igreja, Igreja Batista Betuel, sinta-se muito à vontade, você é muito bem-vindo. Amém, irmãos. Uma boa semana a todos. Que a graça e a paz bendita de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, Criador, as consolações do Espírito Santo estejam com todo o seu povo espalhado sobre a face da terra, e particularmente com a Igreja Batista Betuel e toda essa comunidade virtual, agora e para todo sempre. Amém, amém, amém e amém. Uma boa semana a todos. Boa semana. Nós estamos com muitas saudades de todos os irmãos. De fato, estamos. Confiando, nós iremos sair dessa. Amém.